Poeta, vamos ao giro? Vamos, aquele giro de notícias, né, os principais fatos que acontecem no campo da cultura e que você pode aprofundar também lá pelo blog Cultura e Cidadania. A primeira notícia que nós vamos trazer é que está caminhando para os últimos dias das lives do FETEAG Digital. Na próxima terça-feira, dia 11, depois de 3 meses de exibição, o FETEAG Digital apresentou espetáculos de teatro e conversas com debates entre fazedores de cultura. Ao todo, foram apresentados 91 espetáculos que permanecem na plataforma feteag.com.br, à disposição do público. A ACACIL, Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, está lentamente aí voltando às atividades presenciais. Ah, ótimo. Durante esses meses de pandemia, né, a academia ficou fechada, seguindo aí os protocolos de isolamento social, sob a coordenação do presidente Agildo Galdino, mas recentemente, aí no dia 24 de julho, sexta-feira, há 2 semanas, foi realizada a primeira reunião virtual, conforme os procedimentos recomendados, e agora está aberta ao público nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 da manhã até ao meio-dia. Já fez atendimento com acadêmicos e membros de outras entidades, como a União Brasileira de Escritores. O José Ordônio, por exemplo, já esteve na academia nesses tempos, e o Davi Jefferson, que é presidente da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, também já visitou o Agildo Galdino lá na Academia de Letras, inclusive com alguns projetos que devem ser divulgados posteriormente. Um outro assunto muito importante é o estado de saúde de Dom Pedro Casaldáliga, Que na verdade estava nos preocupando bastante, né, poeta? Pois é, né? O bispo do povo. Isso, né? Assim, isso. Ele dispensa maiores apresentações, porque de fato é um sacerdote não religioso aí que tem como marca essa defesa dos povos indígenas, a luta contra a violência no campo, e que está em uma situação grave de pneumonia, internado na UTI da Santa Casa de Batatais, em São Paulo. E um outro assunto que nós vamos falar é a Lei Aldir Blanc. Isso, poeta. Durante a semana, eu fui questionado e indagado por algumas pessoas em relação à lei e tal, e as pessoas, principalmente aquelas que estão parados, aqueles profissionais e serviços também que estão parados desde que começou a pandemia, e eles falam, poeta, o seguinte, que foram os primeiros a pararem suas atividades e serão os últimos a voltarem às suas atividades, não é? E o irônico disso tudo é que a lei se chama uma lei emergencial. E eu gostaria, poeta e professor Generson Alves, que você trouxesse para a gente um pouco da etimologia da palavra emergencial. É bom que você pega o cabo assim de surpresa, né? Emergencial vem do latim, né? Pois não. A maior parte das palavras em língua portuguesa vem do latim também. Então vem de emergere, né? Emergere. É trazer para cima, para a superfície, para a luz, né? Então, traz um contexto também, me corrija por gentileza, se eu estou me afogando quase, né, perdendo o meu último fôlego, seria voltar à superfície e tornar a respirar. É verdade isso? Exatamente, né? É emergir, né? É subir. É o contrário, o antônimo de imergir, que é mergulhar, né? Aprofundar. Então, assim, é algo também que traz urgência no seu conteúdo, não é, poeta? Exatamente. Então, como anda essa lei emergencial, urgente, que tanta gente tem tanta necessidade de sua urgência? É uma urgência que, infelizmente, está a passos lentos, né? Mas, na quinta-feira, dia 6, houve uma audiência pública lá na Câmara Federal, e o governo repassou a informação de que o pagamento a estados e municípios
vai ser a partir da próxima segunda-feira, dia 10. Oh, que notícia tão boa. Vale a pena repetir, viu, poeta? Tive que tomar uma aguinha aqui porque fiquei emocionado. Com certeza, né? Com certeza. O decreto de regulamentação vai sair até o dia 10, né? Então, o início dos pagamentos a estados e municípios está previsto para segunda-feira, dia 10 de agosto. Essas ações emergenciais se subdividem em 4. A renda emergencial para trabalhadores na cultura, no valor de R$600. Pois não. O subsídio de R$3.000 a R$10.000 para manutenção de espaços culturais, fomento à economia criativa por meio de editais, chamadas públicas, etc., e linhas de créditos com condições especiais para o setor cultural. Vale lembrar que a Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, foi aprovada no início do mês de junho e previa a injeção de R$3 bilhões da União para o setor artístico, que, como você bem mencionou, é um setor que foi o primeiro a sofrer os impactos da pandemia. É verdade. E certamente será um dos últimos a conseguir sair dela. E resta entender, na verdade, é que isso não tem data para o retorno, né? Não tem data. Então, assim, serão os últimos a retornarem ao mercado. Mas quando, né? Exato. Assim, e recentemente nós vemos notícias falando aí de vacinas, vários países falando em desenvolver vacinas, só que a OMS recentemente, também nos últimos dias, falou que pode ser que não surja vacina, né? Então, é uma situação bastante complicada e é algo que, antes de tudo, acho que é preciso ter humanidade, né? Ter sensibilidade para tratar sobre esses assuntos. Com certeza. Então, eu acho que né, fica aqui o nosso recado, dizer que o programa Cultura e Cidadania, assim como o blog, a gente continua de olho, a gente continua observando, acompanhando e reivindicando, cobrando, fiscalizando, que isso também é nosso papel. Isso, e algumas classes de artistas e pessoas envolvidas dentro desse contexto de entretenimento, eles vão estar se reunindo, se eu não me engano, hoje ou amanhã, tá? Para uma reivindicação sobre a urgência da lei emergencial. Poeta, já falamos de cidadania, já falamos de etimologia. De etimologia, dessa coisa pesada que é essa situação do coronavírus e também da urgência que nossos parceiros, artistas, tanto aguardam. Mas agora vamos falar sobre uma coisa mais leve, uma coisa mais nossa. Vamos falar sobre a cultura, a música contemporânea cristã. Que é reconhecida, inclusive, por lei, né? Como um segmento cultural aí. Com certeza. Com certeza. E que mais recentemente também passou a ser chamada e conhecida aqui no Brasil como música gospel. E aí a gente volta também para a questão da etimologia, da origem, do significado, da semântica da palavra. Porque gospel vem do inglês Godspell, né? Perfeito. Eu não sei se pronunciei corretamente. Perfeito. Né? A gente, ao lado de um professor de inglês aqui, fica se arriscando, né? E Godspell significa Deus soletra, né? Uhum. Traz essa ideia também de palavra de Deus, né? Sim, e também traz no seu contexto aquela questão de uma fala e do soletrar como uma coisa simples de ser compreendida, algo mais íntimo, né? Algo mais ali próximo, né? Uhum. Uma conversa de pé de ouvido, aquela coisa ali bem próxima, bem fácil de se entender. E é isso, né? Assim, ela remete historicamente ao século XIX, quando os negros trabalhavam nas colheitas de algodão, isso lá nos Estados Unidos, e embora eles realizavam um serviço árduo debaixo do sol quente, também cantavam canções de lamentos, sons que eram produzidos pela alma sofrida, cansada e angustiada, mas o que é interessante é que são sons que, embora tenham lamento, mas são lamentos com esperança. Pois não. Né? Muitas vezes com tonalidades menores, né? Sim, que traz aquela coisa bem, né? Que pode-se dizer assim,
melancólica. Isso, né? E também uma estranha alegria ao mesmo tempo, né? Tem essa perspectiva aí. E foi nesse contexto também que surgiu o blues, que é uma música melodiosa e triste que expressa o sentimento de tristeza dos negros traduzidos, estes sentimentos traduzidos em canções. Esse tipo de música entrou nas igrejas e nos templos. Pois não. Né? Como uma forma de súplica a Deus, né? São as músicas chamadas de espirituais.